Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite. Estamos aqui na TV Cidade Verde com Boa Noite, Elias Neto. Um grande abraço para você e todo o estado de Mato Grosso e que nos acompanha pelo YouTube e também pelo Facebook, a nossa mídia social. Hoje nós teremos um bate-papo muito legal. Vamos falar sobre uma luta que ela trouxe gerações, né? Já praticam essa luta no Brasil. Ela não é tão antiga assim como muitos pensam, mas você vai conhecê-la hoje, que é o kickboxing. Já coloca aí pra gente a foto do nosso entrevistado. Aí tá aí o rapaz, o entrevistado de hoje é um dos maiores nomes do kickboxing brasileiro. Bicampeão pan-americano e sul-americano, 5 vezes campeão brasileiro e 6 vezes campeão da Copa Brasil. Ele lidera o ranking nacional na categoria adulto faixa preta, até 84 quilos, pelo 6º ano consecutivo. Além disso, é faixa preta terceiro dan e domina as competições estaduais, vencendo todas as etapas até hoje. Agora, ele se prepara para um novo desafio internacional, a disputa do Campeonato Europeu de Kickboxing, Copa do Mundo, que ocorre na Croácia entre os dias 1º e 6 de maio. Então a gente diz boa noite, Agnon Costa. Boa noite, Elias Neto. Você tá bom? Graças a Deus, muito bem. Tem que estar bem, né? Tem que estar bem. Está preparado para a Copa do Mundo? Sim, estamos preparando diariamente nossos treinos com dieta balanceada. Uhum. Além da dieta balanceada, tem uma rotina aí que começa a que hora de treino? A minha rotina, ela começa às 4h30 da manhã. Uhum. Certo? Levanto, 4h30 da manhã, vou para academia, dou o personal, aí eu tiro 3 horas da parte da manhã, entre 2h30 de treino. Uhum. Aí volto a dar personal, trabalhar. À tarde eu tenho mais uma rotina de 2h30 de treino. Uhum. Quando você fala da personal, isso. Você dá aula na própria academia? Na minha própria academia. Sim. Eu tenho um centro de treinamentos, sim, onde eu atendo crianças a partir de 6 anos de idade, onde o céu é limite. Idade, sim, não interfere. Não interfere, né? Não. Que coisa bacana. Você começou com quantos anos? Eu comecei com 6 anos de idade. Uhum. Aqui em Cuiabá? Não, eu comecei em Rondonópolis. Sim. Bom, o que te levou? Seus pais gostavam de luta? Então, porque como eu morava em Rondonópolis, meus pais nunca deixaram eu brincar na rua ou jogar bola em campo, tudo. Eles sempre me optaram para ir para a academia. Sim. E aí eles me colocaram no karatê, onde eu comecei a trilhar meus primeiros passos dentro da arte marcial, onde eu me formei faixa preta também. De karatê? De karatê. E aí logo em seguida eu migrei para o kickbox. Sim. Você ficou até que ano no karatê? Eu comecei a praticar os dois ao mesmo tempo. Sim. Você foi aluno do Venâncio? Do Venâncio, não. Eu fui na época do Paulo. Sensei Paulo. Sim, Sensei Paulo. Isso. Eu me lembro dele. Se eu não me engano, ele era um dos sócios do Venâncio também, naquela época, da Academia Master em Rondonópolis. Exatamente. E esse pessoal está por lá ainda? Então, o Sensei Paulo, se eu não me engano, ele foi para Minas. O Venâncio continua, sim, sabe, em Rondonópolis, mas o Sensei Paulo, se eu não me engano, ele foi para Minas Gerais. Sim. Uhum. Mas desde cedo você pensou, bom, eu vou para campeonato e... Desde os 6 anos de idade, sempre competi, sempre estava no cenário das competições. Sim. Tanto no karatê como no kickboxing? O karatê eu comecei com 6 anos de idade, aos 12 eu comecei a praticar o kickbox também na Academia Master em Rondonópolis, certo? Depois nós se mudamos e aí eu voltei a praticar aqui. Aqui fiquei só no kickbox. Sim. No karatê você chegou a preta também? Isso. Já foi aqui em Cuiabá? Foi aqui em Cuiabá. Com quem que você treinou aqui? Aqui eu treinei com o Sensei Dirceu. Sim. Sensei Dirceu. Legal. Mas você parou na preta ou você seguiu em algum dan? Não. Parei na preta mesmo. Mas no kickboxing? No kickboxing hoje eu sou o terceiro dan. Terceiro dan. De kickbox. Como é que faz a classificação no kickboxing? A questão é tipo assim, começa hoje na faixa branca, aí vem a faixa amarela, vem a laranja, aí vem a verde, a azul, a marrom e a preta. Sim. A partir do momento que você pega a faixa preta, você tem uma quantidade de anos, são 2 anos para você mudar para o segundo dan. Sim. São mais 3 a 4 anos para você mudar para o terceiro dan. Sim. E assim vai aumentando as carências de tempo. Sim. É idêntico a classificação do karatê, né? Isso. É a mesma coisa. Só que é diferente do estilo Shotokan, tem aí a faixa azul no meio do caminho. A faixa azul. Que aparece, né? Por que muita gente acredita que o kickboxing, ele nasceu
ele é originário dos Estados Unidos, mas na realidade é do Japão, né? Não, o kickbox, na verdade, ele foi uma junção do pessoal do karatê com o pessoal do boxe. Sim, Eles se juntaram porque eles queriam um esporte mais com contato, sim. certo? Aí juntou o pessoal do boxe e o pessoal do karatê e criaram o kickbox. Pois é, mas ele teria nascido nos Estados Unidos ou ele nasceu no Japão? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Nos Estados né? Unidos. Mas ele tem uma variação, né? De lugar para lugar. Tem né? uma variação de lugar para lugar. Tem outros países que praticam, mas de uma... Por que essa variação? Hoje, na verdade, existe duas federações muito fortes, né? Confederações. Hoje eu faço parte da WACO, que é a World Association Kickbox Organization, que hoje é a maior confederação do mundo de kickbox. É tanto que nós estamos hoje como um esporte olímpico, previsto a entrar nas próximas Olimpíadas. Tá? Então, aonde contém as regras diferentes de algumas. A questão de clinch, questão de joelhada, a questão de algumas modalidades. Sim. Porque dentro do kickbox nós temos várias modalidades. Temos a modalidade de tatame e as modalidades de ringue. E por que tatame e ringue? O tatame seria, na verdade, a parte para você estar iniciando ali, que é onde você encontra a modalidade do point fight, que ele é praticamente uma modalidade quase igual à luta do karatê, que são de pontos parados. Sim. Certo? Fez o ponto, para a luta, dá o ponto, continua a luta. Sim. Aí você logo em seguida tem um light contato, que é uma luta contínua, só que só vale chute da cintura para cima. Logo em seguida vem a modalidade kick light, onde vale chute na coxa, certo? E aí passamos para a parte de ringue, onde nós temos full contato, low kicks e K1. Aonde no ringue já vale nocaute. Sim. Na parte do tatame não vale Não nocaute. vale nocaute. Eu posso dizer que no tatame, no dojo, a diferença no ringue, o ringue seria o profissional? Não existe o ringue amador também. Ah, existe. O ringue amador também. Sim. Só que a questão da diferença do tatame para o ringue é as contundências dos golpes. Sim. Certo? O ringue você está ali para você nocautear o seu adversário. O oponente? O oponente. Ah, entendi. Então. O tatame ali é técnica, sabe assim, é uma luta mais contínua, mas sem excesso de força. Sim. Você já venceu quantas lutas? Já perdi as contas. E você venceu por nocaute? Por nocaute. Eu tenho lutas por nocaute, por pontos. Sim. Aí no ringue, né? No ringue e no tatame também. Tatame. No tatame, o pessoal fala assim, vale nocaute? Existe uma diferença de você acertar um golpe técnico e existe a forma de você acertar um golpe com violência, com contundência. Sim. Por exemplo, se eu aplicar hoje um chute semicircular, que seria o Moashi Gerido ou Karatê, com técnica, tudo certinho, e às vezes o que acontece? Às vezes o meu oponente ele vai esquivar para o lado errado, só que o meu chute ele foi na potência correta, na técnica correta, só que teve um encontro da cabeça dele. Um impacto. Certo? Com um impacto. Aí o juiz começa a abrir a contagem a partir desse momento, porque o meu oponente com certeza ele vai ficar tonto, né? Não terá muitas condições para continuar naquele momento, ele começa a abrir a contagem. Sim. Tá? É diferente do ringue que a gente chuta para poder machucar mesmo, para poder nocautear. Sim. Tonto é uma forma suave de falar, né? Meio grog. Meio grog, eu totalmente grog. Isso. Né? Você se lembra da luta entre Evander Holyfield e Maguila? Sim. A situação ficou complicada ali, né? O Maguila começou a convulsionar, né? E é interessante que a gente percebe em lutas dessa natureza que o primeiro assalto, quem estava narrando foi o saudoso Luciano do Vale, Luciano do Vale. E o Luciano do Vale. Maguila está muito bem. E realmente foi um primeiro assalto de estudo, né? O Holyfield estudando ele e tal. Foi um assalto bonito, realmente. Maguila está muito bem, ele pode levar essa luta, pode levar. Tal. De repente voltou o segundo assalto. Pof. O Holyfield deu uma afastada e soltou uma por baixo, né? Soltou um upper, né? Um upper no queixo, né? Ele cai convulsionando. Eu me lembro que o Luciano Vale disse, aí não tem mais jeito. É o que eu falo. A parte hoje nossa mais frágil do corpo é a ponta do queixo. É a ponta do queixo, né? É a ponta do queixo. Acertou um golpe na ponta do queixo, desliga o disjuntor. Né? Desligou, pronto, está resolvido, né?
Tem que cuidar ali, Tem que cuidar. Por isso que ele sempre fala, guarda alta, protege o queixo. Sim. Diziam que o Mike Tyson, né? Era não, né? né? Porque ele voltou a estar lutando aí outra Isso, vez, ele né? voltou novamente. Queixo de vidro. Porque acertou a ponta do queixo, desliga o disjuntor, ele apaga mesmo. Exatamente. E o que você acha desse retorno desses grandes lutadores, hoje com 50, 55, 58, retornar ao ringue? Eu acho muito válido, muito, muito, muito válido, Elias. Porque as pessoas, mesmo quando elas saem do hábito de competição, tudo, elas não deixam de treinar. Sim. Porque, sabe, você começa aquilo ali desde criança e vira um hábito na sua vida, como todos os dias você escovar os dentes. E quem gosta de treinar, tá ali sempre naquele ritmo de treino. E eles voltando a treinar, eu tiro em base pela minha academia, o tanto de pessoas com mais certas idades que voltaram a treinar também. Certo? Para mim foi como se fosse um incentivo. Sim. Eu acho muito válido isso. Sim. Porque é igual eu falo, a idade hoje está na sua cabeça. Sim. A sua limitação hoje está na cabeça de cada pessoa. Sim. Certo? Então eu falo assim, não existe idade para você... eu tô com 50 anos, tô com 60 anos, eu posso treinar? Pode. Hoje eu tenho alunos que iniciaram comigo já tem o quê? Um ano, que tem 62 anos, 65 anos, e estão muito bem tecnicamente, chuta muito bem, tem um cardio muito bom. Sim. E aí ele falou assim, mestre Agno, depois que eu comecei a treinar, o meu sono melhorou. Melhorou. Certo? A minha autoestima melhorou, a minha autoconfiança melhorou. Antes eu tinha medo, às vezes, de fazer um projeto, hoje eu já não tenho mais esse medo. A minha autoconfiança melhorou. Sim, sim. É um projeto para a vida. Isso. Sem dúvida Porque a arte marcial, ela trabalha isso, a autoestima, a autoconfiança. O interessante na arte marcial, né? Que é isso aí, né? Não ter idade para começar, né? O céu é o limite. O céu é o limite. Eu assisti recentemente uma reportagem, acho que em Goiânia, um professor de karatê que decidiu abrir uma academia para senhoras, a partir de 60 anos. E ele com muitas alunas ali. Não, eu tenho alunas também assim com idades superiores a 50 anos que são, sabe assim, tecnicamente muito boas. Sim. Quantos... Vai só você ou... Do Centro-Oeste eu fui o único brasileiro convocado. Entendi. Só que também, se eu não me engano, está indo mais 6 ou 7 atletas do Brasil. Sim. Mas do Centro-Oeste eu fui o único convocado pela seleção brasileira. Tá. E como é que ocorre essa convocação? A convocação acontece da seguinte forma. Primeiro, você tem que ser faixa preta. Sabe? São certos requisitos. Segundo, você tem que ser o primeiro do ranking do Brasil na sua categoria. Sim. Certo? E terceiro, é ter vencido o último Pan-Americano. Sim. Você é o primeiro do ranking, venceu o último Pan-Americano. O último Pan-Americano. Na sua categoria é peso, né? Peso de 84 quilos. 84 quilos. O que corresponde? É pesado? É meio pesado? Meio pesado. Meio pesado, Meio pesado. Né? Peso pesado vai a partir de quanto? Vai a partir de 89 quilos. 89 quilos, né? E peso... Ainda existe peso mosca, peso pena? Existe. Temos categoria a partir de 57 quilos. 57 quilos. Aí é peso mosca. Peso mosca. E depois peso pena. Isso, vai subindo. Peso meio médio, médio. Acabou, não sei, tinha no boxe, né? Que foi onde o Holyfield começou, que era o peso cruzador. Cruzador. No kickbox já não tem. Não tem, né? Não tem. Mas acabou porque também no boxe. essas nomenclaturas veio do boxe, Sim. né? As outras artes marciais, elas não usam tanto essas nomenclaturas. Sim, exatamente. Teve uma luta que mostra muito bem essa questão da idade, que foi uma luta de boxe, e aí eu me lembro do Héctor Macho Camacho contra Ernesto Mano de Pedra. Ele tinha 45 anos, Héctor Macho Camacho tinha 22 anos, né? 25 parece. 25, se não me engano. E o Héctor disse, não, eu vou vencê-lo no cansaço. E não venceu. Não venceu. Foi empate técnico, né? Foi. Eu lembro, nesse último Pan-Americano que eu venci, eu peguei um adversário de 18 anos, um chileno,
Ele havia sido campeão 2 vezes pan-americano, tanto de taekwondo quanto de kickbox. E aí ele chegou assim, aí eu vi ele comentando com o técnico dele, ele falou assim, eu vou ganhar desse velhinho aí, desse senhorzinho. E realmente, o cara era muito bom, muito bom. Ele venceu o primeiro round, eu venci o segundo round, fomos pro terceiro round, acabou empatado. Aí foi mais um minuto de decisão e eu acabei vencendo. E aí é o que eu falo, a questão não é questão de idade, é que treina mais. Sim. Quem é que é seu ídolo? Hoje, eu tenho um ídolo brasileiro hoje, para mim, é o Paulo Zorello, certo? Que foi o primeiro brasileiro campeão do mundo no kickbox. E eu tenho o Fedor, que é o croata, se eu não me engano, ele é croata. Que foi um dos grandes atletas também de kickbox. Quais foram os primeiros lutadores? Quem trouxe o kickboxing para o Brasil? Foi em 1950? Foi em 1950. Eu não me recordo certinho o nome dele, os precursores dele. Mas a pessoa que mais divulgou mesmo como atleta, tudo, foi na época foi o Paulo Zorello. Hoje ele é o atual presidente da CBKB, né, da Confederação Brasileira Kickbox, e vice-presidente da UACO Internacional. E ele continua treinando? Continua treinando. Ele hoje, por exemplo, no último final de ano, agora em novembro, ele veio aqui para Cuiabá, ele deu um seminário técnico de luta. E ele, igual ele falou, eu só vou parar de treinar o dia que eu fechar os olhos. Sim, perfeitamente. Como é que é o treino de vocês? Vocês fazem um treino completo todos os dias ou vocês fazem por parte? Hoje eu vou treinar mais braço, coisa... Por exemplo, a gente trabalha muito a questão do cardio, certo? Como que seria o trabalho do cardio? Cardio é respiração. Respiratório. Pular corda, trabalho de sombra com pezinho. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho mais de impacto. Vamos bater saco de pancada, bater manopla. Vamos, a gente vai parciando. Hoje eu trabalhei cardio, amanhã eu vou trabalhar um pouquinho mais de força, vou trabalhar um pouquinho mais de impacto. Eu vou pro saco de pancada, eu vou pro parador. E a gente vai mesclando. Sim. Mas fora disso, vocês fazem também uma sessão de musculação? Eu faço musculação. A gente tem que estar fortalecendo a musculatura. Sim. Fora uma boa alimentação, né? E uma boa noite de sono. Sim. Que faz uma grande diferença. A musculação, dizem que ela te deixa um pouco mais enrijecido, né? Sim. E aí, porque aí você precisa ter elasticidade. Tá bastante. E aí como é que vocês fazem como é que vocês conjugam isso aí? Essa elasticidade, musculação, fortalecimento, alongamento. Alonga antes da musculação. Terminou a musculação, a gente vai lá, alonga novamente. E sempre está trabalhando o alongamento. Porque o que acontece? A musculação ela é hipertrofia. Ela vai hipertrofiando sua musculatura. Sim. Se você não for alongar, aí você vai ficando encurtado, como a gente se diz. Vai ficando encurtado e meio que robótico, né? Isso. E aí na luta não dá certo, Não, né? não dá. Até a questão da forma da gente treinar a musculação, ela é um pouquinho mais diferente dos demais. Porque o pessoal trabalha muito a questão de levantar muito peso, sim. Só que nós não, a gente trabalha mais trabalho de explosão, é trabalho mais rápido. É uma forma diferente da gente estar trabalhando com a questão da musculatura. Sim, tá. Uma coisa é aquele que trabalha a musculatura... Para hipertrofia mesmo. Hipertrofia, né? E outra coisa é aquele que trabalha para lutar, né? Para lutar. Vocês treinam quantas horas por dia? Eu chego a treinar de 4 a 5 horas por dia. Sim. E aí, quem que treina com você? É como se você tivesse um sparring? Hoje eu treino sozinho. Eu falo assim, eu não treino sozinho porque eu treino com os meus alunos. Certo? Mas hoje toda a preparação física que eu tenho, através do meu conhecimento que eu vim adquirindo todos esses anos, eu faço meus treinamentos sozinhos. Sim. Mas isso não causa uma diferença quando você faz o treinamento sozinho? Não, eu já me adaptei com isso. Por exemplo, assim, igual eu falo, quando eu viajo para fora do Brasil, muitas vezes, quem é a minha técnica? É a minha esposa. Ela que fica no meu corner. Sim. Porque como ela vem acompanhando todo esse processo, ela acompanha os meus treinos, tudo. Às vezes eu abaixo uma guarda, ela levanta a guarda. Ela vem acompanhando essa evolução. Então, ela me ajuda muito durante os treinos também. Sim. E como é que é? Ela fica rouca de tanto gritar com você? Quando ela não quer me bater depois. E bate? Minha faixa preta vira branca. É? Com certeza. A mulher é muito importante na vida da gente. Sim, é o que eu sempre falo, né? Atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher.
ou ao lado, ou à frente, Sim, né? como se diz, a gente anda lado a lado. É lado a lado, né? Lado a lado. É ela quem dirige a gente, né? Com certeza. Também luta? A sua mulher luta? Ela treina, ela não gosta Treina. de lutar. Ah, sim. Ela não gosta de lutar. Ela fala assim, amor, é muito violento, não quero não. Mas treina. Treina. Que é um super treino, né? Um super treino. Pra né? você hoje igual o pessoal fala assim, cara, como você faz pra ter esse corpo? Ela fala assim, eu treino. Exatamente, treino. Que não deixa de ser uma luta, né? O treino já é em si. Com certeza. É uma luta. Todo movimento que a gente faz na luta, a gente faz no treino, né? No aparador, é um saco de pancada. Sim. Só que não tem o contato com o oponente, né? Sim. Mais ou menos sempre com o aparador. Como é que está o kickboxing em Mato Grosso? O kickboxing em Mato Grosso, depois que trocou a federação agora, nesses últimos 2 anos, ele cresceu muito. Hoje, quem está na presidência da federação é o sensei Matheus Noia. E ele fez uma revolução nesses últimos 2 anos e o kickbox cresceu muito aqui dentro do estado. Sim. O número de academias aumentaram, tudo. Então, esse número de academias no estado ou basicamente em Cuiabá? Não, temos bastante academia no estado. No interior? Nós temos em Barra do Garça, temos em Primavera do Leste, temos em Barra do Bugre, temos, se eu não me engano, em Cáceres. Aí, aqui em Cuiabá, Várzea Grande. Nortão também? Nortão está abrindo também. Está abrindo, né? Não é muito forte por lá o Não, ainda não. No norte de Mato Grosso, né? O que precisa... Não. Tem uma academia também em Alta Floresta também. Então, as pessoas estão se formando e aí eles estão indo para o interior abrir academias. Exatamente. A Alta Floresta, no passado, foi, de certa forma, até mais ou menos forte em artes marciais, tudo isso. Sim. Né? No tempo em que se explorava o ouro, né? Essa coisa toda, então que ela estava crescendo, seria a maior cidade do nortão do estado, né? Mas aí teve uma reviravolta e ela retrocedeu. Né? Tem quantos golpes o kickboxing? O kickboxing hoje ele tem... Bastante. Tem bastante. Praticamente igual eu falo. Praticamente os mesmos golpes que tem no karatê. Sim. Só que a gente entra mais com o cruzado, com o upper. Aí no karatê são outras nomenclaturas. Sim. Só que a postura de lutar é diferente. É diferente. É mais alta. A postura mais fechadinha do boxe ali. E você vai boxeando, né? Vai boxeando. O oponente, né? Quem pratica mais o kickboxing? O homem e a mulher? Hoje, 80% dos meus alunos são do sexo feminino. É? Surpreso. 80% hoje da minha academia é do sexo feminino. São médicas, são empresárias, sabe? São desembargadoras. Sim. E o restante são os homens. Para você ver que são pessoas empreendedoras, né? Pessoas que têm uma vida, assim, muito pujante, muito forte, né? E aí elas utilizam uma arte marcial. Elas falam que o kickbox é melhor que terapia. Vai para lá, mas elas lutam, como é que é? Sim, lutam, a gente faz o trabalho de sparringzinho com elas e tal. Só que, como elas têm outra profissão, que às vezes depende da imagem delas, tudo, elas não gostam de ir para o cenário da competição mesmo. Sim, exatamente. Né? E chegando lá, você pode sair contundido, né? Sim, com certeza. Isso é um problema seríssimo, né? Só que eu falo, Elias, por exemplo, eu comecei com 6 anos de idade e eu nunca me lesionei. Mas se eu conversar num grupo de 8 amigos meus que jogam futebol, todos eles já operaram o joelho, já operaram o tornozelo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E hoje se eu conversar, com 8 lutadores ali, sabe, assim, um malemar que eles tiveram um olho roxo, às vezes um supercílio cortado. Não, mas isso é verdade. O futebol machuca muito mais que a arte marcial. Muito mais. Você entrar numa bola dividida. Às vezes o cara entra com um carrinho por trás, não te pega desprevenido. Desprevenido. Pronto. Lá se foi. E aí o cara fica aí é só tempão, cirurgia. Né? Só cirurgia. Joelho, tornozelo. Eu assisti uma cena patética. E eram chefes da mesma empresa, né? Diretores da mesma empresa. Né? Um caiu à frente, quando caiu, um dos pés se levantou e outro caiu atrás. Quando esse pé se levantou, foi na cara do outro diretor, entendeu? Foi o diretor.
Machucando o outro. Machucando o outro. Eu sei que foi aquela confusão, né? Presta atenção, essa coisa toda, mas já foi. O rosto já estava roxo. E né? uma coisa que eu acho muito, sabe assim, bacana dentro do kickbox é o fair play, né? A gente acabou de lutar ali, a gente tá se matando durante os rounds ali, mas acabou, a gente desce do ringue, vai conversar, vai tirar sarro um do outro, sabe assim? Não existe essa inimizade dentro da arte marcial. Sem dúvida nenhuma, né? E financeiramente, como é que está o kickboxing? Hoje, por exemplo... você ganha dinheiro hoje com o kickbox? Hoje eu vivo do kickbox, certo? Hoje eu vivo 100% do kickbox. Então, tipo assim, a questão financeira vem dos alunos, das aulas em grupo, dos personagens. Hoje o meu forte é o personal fight. Personal fight? Seria o personal de academia, que seria de musculação, só que o meu é de luta. Eu dou o personal de luta. Sim. Antes de academia, antes de ser professor, você tinha uma outra atividade? Sim. E qual era a atividade? Foi a primeira faculdade que eu fiz foi análise de sistema. Sim. Que foi sistema de formação na Univag. Sim. Tá? Depois eu formei em administração e agora, por último, eu formei em educação física. Entendi. Aí o pessoal, mas quando que você resolveu viver do kickbox? Eu era gerente de uma grande rede de combustível aqui no estado de Mato Grosso. E aí, às vezes, por ironia do destino, eu acabei ficando 2, 3 anos sem treinar devido à minha vida profana, de estar trabalhando, me dedicando ali àquela rede de combustível. Porque eu falo que trabalhar em posto de combustível, você não tem vida, você não tem horário. É de manhã, é à tarde, é à noite. Então, você não tem vida. E nesse intervalo, eu engordei 45 quilos. Eu engordei 45 quilos. Aí veio o concurso da Polícia Civil. Aí eu fiz o concurso da Polícia Civil, passei em segundo colocado. Aí eu fui fazer o TAF e aí eu reprovei na corrida. Aí, sabe assim, quando cai a ficha, assim, fala assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, comigo, né? O que eu fiz comigo, o que eu fiz com o meu corpo. Aí eu cheguei em casa, na época eu lembro que eu falei com minha mãe, com meu pai, eu falei, eu vou pedir conta e vou virar personal. Aí eles falaram, você tá doido, você não vai ver de personal hoje, todo mundo sonha em ter uma carteira assinada, tudo, você vai sair, vai virar professor de academia. Eu falei, sim, vou. Aí fui lá, pedi conta, peguei meu acerto. Cheguei em casa, falei, tá aqui meu acerto, mãe, pai, agora eu vou ter que me rebolar para emagrecer, porque ninguém pega personal gordo. E aí, em 45 dias, eu lembro que eu tava com, acho que 105, 110 quilos. Com 45 dias, eu treinava de manhã, à tarde, à noite. Antes do 3º mês, eu baixei para 75 quilos. E aí foi onde eu comecei toda a trajetória de personal, de voltar a lutar. Sim. Aí falei, como eu vou ficar conhecido? Eu falei, vou voltar a competir. Sim. Aí eu voltei a competir. Aí eu lembro que eu ganhei o primeiro brasileiro, logo em seguida eu ganhei a primeira Copa Brasil. Sim. E aí eu fui voltando para o cenário de competições. Entendo. E aí, quando você vence um campeonato brasileiro, qual é o prêmio? Medalha. Medalha. Só as medalhas. Só as medalhas, né? E aí o que você ganha é a experiência e você traz como experiência para os meus alunos. Para os seus alunos, isso. Né? E aí ganha mais alunos. Você tem quantos alunos? Hoje eu estou com faixa dos 100 alunos. Sim. Onde é a sua academia? Minha academia fica na Avenida Ipiranga, no bairro Goiabeiras. Sei. Na rua ali da Taberna Portuguesa ali. Fica bem em frente a um posto BR. Pertinho da academia do Oswaldão. E o Oswaldão é lá para baixo da Ipiranga, lá né? Para baixo, a minha é um pouquinho mais para cima ali, perto da Taberna Portuguesa, da pizzaria. Oswaldo, eu conheço muito o Oswaldão. Oswaldão é antigão do boxe. Exatamente. É uma lenda, né? Ele é uma lenda do boxe. Uma lenda, né? Lutou muito em São Paulo. Oswaldão. Vocês já estiveram juntos em algum... Sim, eu já fiz aula de boxe com ele lá. Às vezes eu queria afiar um pouquinho mais meu boxe dentro do kickbox. Eu procurava o Oswaldão, ou eu procurava o Binho. Hoje, quem treina na minha parte de mão é o Cuba. O Cuba, ele é... Ele era um cubano que veio para o Brasil, e aí como ele treinava lá, lutava... Que é amigo do Oswaldão. Que é amigo do Oswaldão também. Sim, eu conheço, sei quem que é o Cuba. Aí, tipo assim, quando eu quero afiar minha mão um pouquinho mais, aí eu vou treinar com o Cuba. Ele que é o responsável, às vezes, para estar puxando para mim a minha mão. Certo. Tá. E para ir para esses campeonatos, você busca patrocínio? Só patrocínio. Que é uma coisa muito difícil ainda, porque... Nosso esporte, igual eu falo, ele é muito ainda desvalorizado. Não falo nem desvalorizado, mas ele não é muito reconhecido perante a questão de patrocínio. Sim. É diferente do futebol, do vôlei, que é fácil arrumar patrocínio. O nosso ainda não. O nosso ainda estamos construindo essa ideia na cabeça dos empresários, tudo.
E faz muito tempo que se tenta construir essa ideia, né, com relação às artes marciais. Faz muitos anos. Me parece que agora começa a ter algum... Sim, até tanto com os empresários como o governo mesmo do estado. Sim. Esse por exemplo, eu fui o único atleta até agora que conseguiu uma bolsa internacional do estado, no Mato Grosso, certo? Do Projeto Olympus. Sim. Então, esse ano eu consegui uma bolsa internacional Sim. do Projeto Olympus. Então, até a visão do governo mudou Sim. em relação ao nosso esporte. Uhum. Mas isso aí não significa dizer que o fato de ter, por exemplo, lá o Davi Moura... Sim, o Davi Moura ajudou muito, ele é um excelente secretário, igual eu falo. Hoje, o Davi Moura, dentro da Secretaria Estadual de Esporte, ele revolucionou a questão do esporte no Mato Grosso, a questão da arte marcial. Ele começou a olhar um pouquinho mais para a arte marcial, porque, querendo ou não, ele foi um excelente lutador de judô, foi um excelente faixa preta até hoje. Então, tipo assim, ele mudou essa visão de falar, só esporte com bola. Sim. Vamos olhar um pouquinho também para esse lado do esporte, também salva a vida, que esse esporte, sabe assim, alinha as pessoas pela direção do bem. E o Davi Moura, ele tem um histórico, né? O pai dele, Fenelon Miller, foi campeão. Foi um dos excelentes também treinadores de judô aqui no nosso exatamente, estado. Foi um campeão sul-americano. Campeão sul-americano. Né? E trouxe um grande exemplo nessa questão aí, né? A gente percebe também, às vezes, assim, até corta o coração, grupos de lutadores no semáforo, pedindo... É o que mais a gente vê, são lutadores fazendo rifas. Fazendo rifas, sabe? né? Vendendo pizza. É igual um aluno meu que, tipo assim, ele vendia... Sabe assim, ele era o Eliezer Silva. Ele treinava comigo, ele treinava com o Binho, treinava com o Rodrigo Pouso. E aí ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer um camp com o Anderson Silva. Só que ele não tinha condições nenhuma, ele era servente de pedreiro aqui. Sim. Sabe, às vezes ele ia a pé, às vezes ele ia de bicicleta pro treino. Ele não tinha condições aqui. Aí ele começou a vender trufa, tudo. Aí ele, na época ele era casado, começou a vender trufa, aí ele foi lá na academia. Aí as minhas alunas, que de personal, que eram médicas, tal, tudo, falou assim, não, eu vou te ajudar. Aí uma deu 1.000, outra deu 1.000, o cara, sabe, foi ajudando. Ajudou ele a comprar a passagem para ele ir para os Estados Unidos fazer esse camp com o Anderson Silva. Chegou lá, ele fez esse camp com o Anderson Silva, e ele é moreno, né? Disse que o Anderson Silva falou, negão, você não vai voltar mais pro Brasil, não. E ficou lá? Tá lá até hoje. Treina hoje na equipe do Anderson Silva. A maioria das lutas hoje que tem de do boxe do Anderson Silva, ele faz a luta anterior. Hoje ele tá muito bem. Ele casou novamente, ele tem uma família lá nos Estados Unidos. E hoje ele vive do boxe dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, né? Ele faz as preliminares lá. As preliminares lá. Sim. Hoje ele é um lutador profissional de boxe lá. Ele está em que estado lá? Ele está, se eu não me engano, em Nova York. Né? Ele está em Nova York. É um grande centro, né? E que tem... a pessoa tem muita chance, né? Sim. E outra ali, o Senna, tipo assim, querendo ou não, hoje o boxe, ele é um dos esportes que mais valoriza os seus atletas. É um esporte que mais paga bem. Por que isso, hein? Eu acho que como ele, sabe assim, ele foi a mídia, Deus que veio da época do Holyfield, Muhammad Ali, daquela época ali, sempre foi um esporte que sempre teve ali no áudio de audiência durante as lutas, né? Por exemplo, hoje o UFC também está em alta, mas o boxe ele sempre teve na alta. Então eu acho que é um esporte que paga muito bem para os seus atletas. Mas a bolsa dele ainda é maior que o UFC, né? Não, a bolsa do boxe hoje é de milhões. Por exemplo, se a gente pegar hoje a luta, essa última luta do Floyd, como é o nome do lutador do UFC, o McGregor. Sim. Foi uma luta de $1 bilhão. 1 bilhão? $1 bilhão. 1 bilhão, né? Para eles, ou o que chega para eles? É a bolsa mundial. É essa bolsa que eles receberam. Essa bolsa que eles receberam, de $1 bilhão. É tanto que o McGregor, você vê que ele não se dedica mais, ele meio que se aposentou. Quem que você acha que eu devo desafiar para ganhar uma grana? A gente tinha que desafiar alguém deles, né? Um dos grandes. Eu acho que eu vou fazer isso. Você vai lá, Mário, né? Desafia o cara, né? Só que o cara não pode fazer como... acho que não pode fazer como o Popó.
Eu acho que o Popó é muito nervoso. Ele vai já derruba o cara. Apaga muito rápido, né? O pessoal quer show. O pessoal quer um né? pouco de firula. Exatamente. Aí o Popó, eu conheço o Popó pessoalmente, ele tem um estupim muito curto. Curtíssimo, né? Eu falo que a paciência dele é igual a coice de porco, é curta. Ele vai lá e apaga rapidão, cara. Ele quer resolver na hora. Resolve já imediatamente. Aí ele fala assim, irmão, eu vou correr o risco do cara me derrubar? Eu vou lá derrubar o cara primeiro. Exatamente, né? E o Kleber Bambam, por exemplo, o Kleber ganhou acho que 6 milhões. 6 milhões. Nessa história. Pra correr dele durante o ringue. Exatamente. Pô, eu faço cardio, né? A ver se dá certo, né? Bem feito mesmo. E pô, ficou correndo, coisa e tal. Deixa o primeiro assalto passar, né? Cai no segundo, cai no segundo. A primeira mão que entra... caiu, pronto, e não levanta mais. Fica lá. E aí acontece, o dinheiro na conta já tá o dinheiro na conta, tá resolvido, né? Seria uma boa. Mas não dá para fazer não, né? Não. Vem cá, você ainda tem um mestre que te orienta? Não, o meu mestre, que na época que foi o mesmo mestre que do Sensei Matheus, que hoje que é o presidente, hoje o Sensei Matheus é o presidente da Federação Mato Grossense. O nosso mestre, que é o meu e o dele, foi embora para Minas Gerais. Então, o nosso mestre mesmo, ele se mudou de estado. Sim, mas vocês estão sempre em contato, discutindo. Com certeza, a gente sabe, a gente sempre se reúne, tem um congresso técnico, tudo, a gente analisa muito essa questão e traz muita novidade também para o pessoal daqui do estado. Vocês fazem estudo técnico? Eu faço bastante. Né? É igual, por exemplo, eu vou para os campeonatos, eu luto, aí depois eu vou lá para a arquibancada, eu sento, eu fico analisando o que mais o pessoal está usando, o que está dando certo. E a gente vai fazendo um relatório para trazer isso para o nosso CT. Tá, e aí você faz um estudo de aplicabilidade também? Sim, aplicabilidade, os golpes novos que, sabe assim, o pessoal está aplicando, uma forma diferente. Porque existe, por exemplo, o chute frontal e às vezes o cara inventou uma técnica de fita do chute frontal que deu certo. Sabe assim, a gente vai se adaptando. Eu gosto de olhar muitas lutas dos americanos. Né? Eles são muito bons também. Sabe, nos eventos que a gente participa, eu tenho analisado bem eles. Eles tem uma dinâmica bem diferente da nossa. Tá. Quando você chega num campeonato assim, fora do Brasil, você vê muita coisa diferente? Vejo. Como é que é a atenção lá? Eu vejo muita coisa diferente. Sabe assim, é igual eu falo, assim, cada país tem uma forma diferente, parece que de lutar. Igual, por exemplo, a gente foi agora para o Chile. Os chilenos têm uma forma de lutar, aí os argentinos têm uma forma de lutar, aí veio os americanos, os canadenses que tinham outra forma de lutar, e aí você tem que estar se adaptando naquele momento ali da luta. Por isso que tem um técnico da seleção, que sempre está ali comigo, que chega no intervalo, naquele intervalo de um round pro outro, ele fala assim, muda seu jogo, faz isso, porque ele está fazendo isso aqui, vamos bloquear e vamos bater dessa forma. E eu falo que um bom lutador, ele só vence uma luta se ele escutar o técnico. Porque quem está de fora tem toda uma visão diferente da luta de que você está ali naquele momento, ali dentro. Exatamente. Porque ali dentro você está lutando contra o seu adversário, a sua adrenalina, o seu nervosismo, e às vezes você acaba não enxergando muito bem a luta. E o técnico que está de fora, às vezes a minha esposa que está como técnica minha, ela fala assim, amor, cara, você está fazendo isso e isso, o que está acontecendo? Você está nervoso? Calma, respira. Ele está entrando com isso, esquiva, bloqueia. E aí, quem está ali de fora enxerga uma forma totalmente diferente. E um bom lutador é aquele lutador que escuta o técnico. Mas você acha que essa comunicação, sua técnica, falar amor, não fica assim muito... Você não mas ela não fala assim, eu tô falando assim porque nós estamos na TV, sabe? Ela usa outras palavras, assim, de... Ô, seu Guabá, assim, Ô, seu Pi, assim. É desse jeito. Porque senão fica muito carinhoso. Aí é que a gente não pode falar palavrões, não né? Não pode, né? É perigoso perder a luta, né? Mas ela xinga bastante, ela grita bastante. A hora que você não está ouvindo, você também ouve coisas, né? Você não está acompanhando, né? Porque uma coisa é você olhar aqui de fora, né? Outra coisa é você estar ali, né? Parece que você vai chegar no oponente de uma forma, você está vendo ali, né? Mas ali é muito complicado, né? Sim, eu falo que, por exemplo, o esporte da arte marcial, a gente tem
frações de milésimos de segundos para a gente pensar. Por exemplo, ele aplicou um direto, sabe? Você tem um milésimo de segundo para saber ou eu vou esquivar ou eu vou bloquear, o que eu vou contra-atacar, sabe? Em milésimos de segundo você tem que decidir, ou eu esquivo, bloqueio e contra-ataco, ou eu bloqueio e chuto. É diferente, eu vou tocando, chegar lá na frente eu vou chutar uma bola. Não. O esporte de arte marcial, você tem milésimos de segundo para você decidir qual será a sua reação naquele momento. Não tem como falar, para aí que eu vou pensar um pouquinho. Congela. Estátua. Então, são frações de segundo que você tem naquele momento para você decidir o que você vai fazer. Verdade. Vamos para o intervalo? Vamos sim. E daqui a pouco a gente volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, e toda essa adrenalina. Voltamos já. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos falando sobre o kickboxing e nós temos aqui um campeão que está se preparando. Onde vai ser mesmo? Vai ser em Zagreb, na Croácia. Você já conhece lá? Não conheço. É a primeira vez que estamos indo para lá. Você sabe qual o clima lá? Como é que é o clima por lá? Então, pelo que eu andei pesquisando, vai estar na faixa de 6 a 10 graus. Acima ou abaixo? Acima, graças a Deus, né? Acima. Isso é um complicador? Sim, para nós, principalmente para nós aqui do estado de Cuiabá, é uma grande diferença. Sim. No Chile eu já senti bastante, isso porque nós chegamos lá, já pegamos degelo, sabe, a altitude já atrapalha um pouquinho, sabe, o frio, você demora um pouco mais para você entrar no jogo, ou você aquece antes, aquece muito bem antes da luta, para você já entrar com o corpo quente. Porque se você deixar, às vezes, só meio aquecimento para você terminar de aquecer durante a luta... Não chega, Não chega. E aí o desenvolvimento... Porque o fio atrapalha bastante. Atrapalha pra caramba. É diferente eles que já estão lá e, sabe assim, tá naquele ritmo. Sim. É igual pegar eles para lá e jogar eles aqui no calor de 40 graus. Eles não vão render nada. Tem que fazer uma contrapartida, trazer eles para cá. Fazer um evento aqui. Em setembro. Bem na época de setembro. Não tem chuva, não tem nada. Não tem chuva, não tem nada, né? E dizer para ele agora, levantem. Vamos lá, 4 rounds seguidos. 4 rounds seguidos. Você só tem direito a beber uma água 3 vezes. Exatamente. Não tem parada técnica nenhuma. Não tem nada. Exatamente. Tal. Passagem já está comprada? Já? A passagem ainda não. Né? Mas como eu tenho essa parceria com o governo do estado, né? Sim. O Davi, ele está providenciando já a passagem. E aí o governo do estado ele vai providenciar essa passagem. E aí a questão de alimentação, estadia, aí por minha conta. Sim. Serão em quantos dias mesmo? Será do dia 1º ao dia 6, lá na Croácia, né? Só que a gente sai daqui no dia 28. Sim, dia 1º... De abril. De maio. De maio. Você tem ainda mais um mês e pouquinho para treinar. Eu calculei uns 40 dias. Sim, para treinar. Isso. E chegar lá já afiado. Para essa questão. E trazer mais esse título para o Brasil e para Mato Grosso. Quantas lutas? Você participa, em média, quantas lutas? De 6 a 7 lutas. 6 a 7 lutas. Em dias diferentes? No mínimo 3 lutas por dia. Pesado, hein? É bem pesado. Mas é uma atrás da outra? Lá no Chile, agora no último Pan-Americano, eu fiz 3 lutas com intervalo de 7 a 10 minutos de uma da outra. Sim. É bem puxado. Você tem que estar com a preparação física em dias mesmo. Em dia para chegar na terceira luta ainda em condições. Ainda bem, em condições. Aí é que vem a preparação técnica respiratória, né? Sim, é o que a gente fala que a gente trabalha o cardio, né? Sim. Além do treino que você faz, treino técnico, o cardio quantas vezes por dia? Quanto tempo por dia? O cardio eu estou fazendo agora nesse meu projeto agora, que a gente está seguindo uma planilha de treino. Esses últimos 40 dias é fazer o cardio todo dia. Você corre? Você sai para correr? Saio para correr. Quanto tempo você corre? Eu corro em média de 5 a 10 km, né? Sim. Dependendo do tempo disponível, mas no mínimo é 5 km. Tá. E qual o ritmo? Você começa devagar, começa forte? Então, nós começamos devagar, a gente dá um estirão, a gente volta aquele ritmo de novo, aí acelera de novo, sabe? A gente vai elevando e abaixando o ritmo cardíaco. Altos e baixos, justamente para fazer um treinamento. Pensando na luta, porque as lutas você tem aquela hora que você explode, que sua arritmia cardíaca sobe, depois você desce novamente, para a gente estar meio que igualando a luta. Agora, quando você está no ringue, no tatame, o que acontece?
Gasta-se mais em energia, mesmo que você esteja extremamente treinado, a energia é maior, gasta-se mais? No ringue gasta-se muito mais. Isso por quê? Por causa da tensão? Por causa da aplicação da força. Sim. A gente aplica muito mais força dentro de um ringue do que no tatame. Sim. No tatame é mais trabalho técnico, contínuo. No ringue não, a gente tem que aplicar força mesmo, contundente, para a gente poder, sabe assim, tá fazendo o nosso adversário sentir o golpe. Sim. E na academia a gente não consegue atingir essa força? Consegue. A gente tem a parte dos sparrings mesmo. Aham. Igual eu tenho uma equipe de alunos que vão comigo para competições. Então, essa parte de pegada mais forte eu tenho também dentro da academia. Sim. Por exemplo, nós participamos agora do Pan-Americano Cup e a minha academia ficou como a terceira melhor do Pan-Americano Cup. No Pan-Americano, aí você não foi sozinho, você foi com a academia. Isso, no Pan-Americano Cup que teve... Porque existe o Pan-Americano, que é classificações de cada país, e existe o Pan-Americano Cup, que ele é um Pan-Americano aberto. Aí nesse eu levei os meus alunos. Sim. E todos eles trouxeram medalhas de primeiro lugar. E aí a minha academia ganhou como a terceira melhor do Pan-Americano. Do Pan-Americano? Poxa, Do legal, hein? Pan-Americano. Você levou quantos alunos? Eu levei 9 alunos. Sim. E todos trouxeram medalha? Todos trouxeram medalha. Aham. E as categorias são diferentes? São diferentes, tanto masculino como feminino. Sim. O peso pesado, quando entra um golpe, aí não tem jeito. Se entrar, complica, né? É complicado. Eu falo que o peso pesado, onde ele bate, não nasce cabelo. Não nasce cabelo? Não nasce mais cabelo. É. Porque a mão pesada demais. Se pega, machuca, lesiona Sim. mesmo. Sim. Agora, já os pesos menores, mosca, galo, essa coisa toda, eles batem pra caramba, né? Bate muito. Porque, muito por exemplo, rápido, né? eles são muito rápidos, mas não tem aquele poder de push, aquele Sim. poder de força de nocaute. Então, sabe assim, por isso que eles têm aquela explosão maior. Sim. E a questão da pancada na cabeça. Preciso ter cuidado, né? Sim. É tanto que, por exemplo, quando você recebe um nocaute durante uma luta, você tem que ficar no mínimo, de 4 a 6 meses sem voltar a competir novamente. Porque você pode haver lesões, né? Sim. Então você tem esse período para você estar se recuperando. Não fica sequelas? Não, porque igual eu falei assim, nesse tempo que eu tô dentro do cenário nacional e internacional, eu não vi ninguém se machucar dessa forma. Os casos de Éder Joffre e do Adilson Rodrigues Maguila, teria sido em consequência do boxe ou não? Olha, não dá pra... Elias Neto, pelo meu conhecimento, a gente já chegou a trocar umas ideias também com outros faixa pretos aí que competem também, é essa diferença. Antigamente, era uma luta esse final de semana, passava 2 finais de semana era outra luta, então era muita quantidade de pancada na cabeça sem um intervalo para o seu cérebro, sabe assim, regenerar. Então eram várias lutas uma atrás da outra. Então, tipo assim, era muita pancada. E querendo ou não, quando você recebe uma pancada muito forte na cabeça, nossa caixa do crânio está aqui, nosso cérebro está dentro, ele chacoalha. E aí ele vai causando pequenas lesões. Que, tipo assim, aí você tem que ter aquele intervalo para você estar recuperando, sabe assim? E eles não, eram contínuos. Mantinham se lesando, se lesionando o tempo todo. Lesionando, né? Então, que foi o caso do Muhammad Ali. Muhammad Ali, os grandes lutadores, os grandes nomes de boxe. Exatamente. Se bem que da geração dele, praticamente foi só ele, né? Porque o George Foreman tá aí. Tá inteiro, forte, né? E, entre outros, né, lutadores que E às vezes estão, assim, a pessoa já tem uma probabilidade de ter alguma coisinha, uma predisposição. E aí ele não faz aquela recuperação necessária, aí desenvolve mesmo. E o Muhammad, ele entregava, ele deixava... Tinha um sistema... Ele abaixava a guarda abaixava e deixava bater, essa coisa toda. Tinha um sistema que ele tinha um nome, deu nome a isso, né? A pessoa cansava de tanto tentar bater nele. Com o George Foreman foi assim, acho que no 11º assalto, 12º, que ele simplesmente encostou no queixo do George Foreman e George, caiu Desligou de cara, o disjuntor. Desligou o disjuntor. O cara foi nadou e morreu na praia, né? Vocês fazem esse tipo de
trabalham no ringue também se entregam ou não? Ou a tendência é sempre se defender o quanto mais melhor? Não, a gente sempre está fechadinho, a gente sempre está, sabe assim, pensando na nossa integridade física. Sim. Sabe? Quanto mais fechadinho a gente tiver, poder bloquear, Sim. é melhor. Após uma luta, vem um acompanhamento médico? Dependendo se for uma lesão, ou se for um nocaute, ou às vezes eu levei um knockdown, eu sempre faço questão de fazer um acompanhamento médico. Sim, mas ali no campeonato... No campeonato tem uma estrutura médica. Toda a estrutura médica. Sim, são médicos, tem ambulâncias, tem campeonatos internacionais que tem até UTI móveis. Sim. Sabe, tem toda uma estrutura para te atender naquele momento ali. Para facilitar, né? Sim. Quando a pessoa recebe o nocaute, ela automaticamente é levada para o hospital? Sim. Né? Sabe, ele vai para a equipe médica ali, a equipe médica vai fazer a avaliação deles ali, para ver se ele voltou rápido, não, bacana, tal, fica aqui em observação. Mas se ele demorou um pouquinho mais, ele já é encaminhado para o hospital. E aí fica quanto tempo? Aí vai passar por uma bateria, né? Ressonância, vai passar por uma bateria de exames para ver se não aconteceu nada mais grave. Sim, eu acho que eu não vou desafiar mais ninguém, esses caras aí, não, porque pode dar um problema assim. Mas é muito bom. Mas, por exemplo, o amador mesmo, a gente usa capacete, usa uma luva mais, sabe assim, macia, já para evitar esse tipo de lesões. Aquela proteção de boca, protege? Protege. O protetor bucal protege muito. Mas de qualquer forma, você não machuca por dentro? Não. Não? Porque ela como é que fala, ela é de silicone, né? E ela reveste o dente. Sim. Certo? Então, ela não machuca porque evita um dente bater no outro. Sim. Tá? Então, não existe como quebrar um dente. Evita. E, tipo assim, quando você tá com ele na boca, você trava os dentes, né? Sim. Um no outro. E aí você acaba fazendo um fortalecimento na sua mandíbula. Ah, tá. Tem toda uma questão científica nesse meio aí, né? E por ser silicone, ela se movimenta, Se né? movimenta. Não é uma batida seca. Não é uma batida seca. Que pode quebrar realmente. Por essa razão, normalmente, o cara não sai lá de dente quebrado, coisa parecida, né? Por quanto tempo você pretende continuar lutando? Essa é uma incógnita. Até o dia que sua mulher falar, pode parar. Ela já falou. Já falou? Já falou. Eu sabia. Então, mas eu pretendo ainda ficar aí mais 1 ano, 2 anos aí. Certo. É igual eu falei pra ela, amor, se eu esse ano, como eu pretendo sair vitorioso do Mundial, aí eu aposento. Perfeito. Muito bem, inteligente. Muito obrigado pela sua presença Eu que aqui. agradeço, Elias Neto. Um bom campeonato. Obrigado. Vai com e Deus. aí, na volta, eu vou trazer a medalha para ti. Se Deus quiser, estaremos aqui para falar sobre mais essa vitória. Com certeza. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, sua audiência. A gente se vê sempre aqui na TV Cidade Verde. Um grande abraço. Até lá.